Olá, irmãos. Estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical online, com as perguntas que o nosso pastor envia durante a semana para respondermos de acordo com a nossa leitura bíblica, sempre lembrando da importância da leitura bíblica em nossa vida. E hoje nós estamos aqui com o irmão Ulisses e nós vamos conversar um pouco sobre a Bíblia e sobre as questões que o pastor nos enviou. Graças e paz, irmãos. Sempre uma alegria estar aqui, né, participando da EBD. Principalmente agora, né, com esse problema aí de quarentena, né, lockdown. É muito importante que a gente possa estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Né? Com certeza. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta, que diz: que texto é contexto da crucificação de Jesus? Lembrando que nós estamos aí lendo o livro de Deuteronômio. A resposta está em Deuteronômio 21, 22 e 23, que diz assim: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. E o versículo que a gente pode dizer que é correspondente a esse no Novo Testamento, ele está em João 19, de 31 a 33, que diz: então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Né? A lei, né, ela diz que se um culpado, né, um criminoso, fosse preso e condenado à morte, ele não poderia pernoitar pendurado. Né? Sim. E quando eles penduravam, mesmo lá no Velho Testamento, isso nos remete à crucificação no Novo Testamento. Então, por isso que eles tiveram a necessidade de quebrar as pernas dos outros condenados, para que apressasse a morte deles, que eles ainda não tinham morrido. Mas quando eles chegaram em Jesus, Jesus já tinha entregue a própria vida. Né? Jesus entregou a vida dele. Né? Então a gente vê ali um inocente, né, se fez maldição, porque a morte na cruz era uma maldição. Né? Era uma morte assim que trazia até a vergonha para aquele morto que está ali pendurado, para a família do morto. Então Jesus se fez maldição no nosso lugar. Não é isso? Ele levou nossas culpas, né? Nossos pecados ali na cruz. Ele nos lavou, né, de toda a culpa e todo pecado para que a gente pudesse ter a vida eterna. Então, um inocente pagando ali pelos pecadores. É muito bacana essa conexão, né? Aí você pega lá no Velho, algo que você também pega no Novo, porque a Bíblia, ela tem muito isso, né? Essa conexão sempre ligando a Cristo. Tudo liga a Cristo. Com certeza. Eu sou até repetitivo nisso, né? Mas toda a Bíblia remete para Jesus. Sim. Toda a Bíblia, o Velho Testamento, a gente pega os textos, vai ler, assim, a gente está sempre olhando para Jesus. Com certeza, isso é muito, muito interessante de se ver. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 21, nos versos 22 e 23, e riscar aí a nossa primeira resposta. A nossa segunda pergunta diz: o que Israel deveria fazer com as primícias dos frutos da terra? A resposta está em Deuteronômio 24, os versículos 19, 20 e 21. E diz: quando no seu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltará a tomá-lo, para que o estrangeiro, para que o órfão e para que a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para que o estrangeiro, para que o órfão e para que a viúva será. Quando vindimares a tua vinha,
não tornarás a rebuscá-la. Para que o estrangeiro, para que o órfão, para a viúva, será o restante, né? Quer dizer, aqui Deus é mais uma vez mostrando assim que ele é maravilhoso, né? Ele se preocupando com a sua criação, com os seres humanos ali. Porque o órfão, a viúva, né? E principalmente o estrangeiro, ele não tinha como se manter, não é isso? Ele provendo ali o sustento para aqueles necessitados. E na própria Bíblia, ela tem assim um exemplo maravilhoso disso, que é o livro de Ruth. Então você vai lá e vai ver Ruth, né? Quando Ruth voltou com a sua sogra, né? Elas não tinham sustento, elas estavam ali viúvas, ela perdeu o marido, né? E a sua sogra também. Então, Noemi, né? Sua sogra Noemi. É assim uma história assim de companheirismo, de amor, né? De amizade entre uma nora e uma sogra. A gente ouve falar tanta coisa ruim de sogra, né? De nora. E essa história aqui nos mostra que não é nada disso, né? Mas, quer dizer, a viúva, o órfão e o estrangeiro, eles teriam sempre a provisão ali, né? E a gente pode dizer que nós somos esse estrangeiro, né? Nós fomos estrangeiros no meio do povo de Deus, não é isso? Nós éramos gentios, né? E o Senhor nos dando a provisão espiritual, alimento espiritual também. A gente pode pensar assim também. Graças a Deus por isso. Amém. Então, a nossa resposta está aí em Deuteronômio, capítulo 24, nos versos 19 ao 21. E a quem pertenciam as coisas encobertas e as coisas reveladas? A resposta está em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei, né? Então as coisas encobertas, elas pertencem a Deus, né? Assim, existe muita especulação até sobre vários assuntos, principalmente aqueles assuntos mais complexos, né, da Bíblia, né? E que a gente jamais vai alcançar, né? Assim, o entendimento pleno daquilo, porque elas não são para nós, né? A questão é que a gente vê muita gente se ocupando com coisas que nem estão escritas na Bíblia, né? Tem coisas que estão lá que a gente não entende, que não é para nós. Mas tem gente que se ocupa com coisas que nem estão lá, né? O que Jesus estava escrevendo na areia quando trouxeram a mulher adúltera, né? Era para ela, não é para nós, não é isso? Adão e Eva tiveram filhos no paraíso. Se Deus achasse importante que a gente soubesse disso, ele teria colocado. Sim, não é verdade? com certeza. Então a gente tem que saber que as coisas encobertas são de Deus e as coisas reveladas é a palavra de Deus, né? Está aqui na Bíblia, né? Para que a gente possa ensinar para os nossos filhos também, ser exemplos para os nossos filhos. Para ser exemplo e poder ensinar, a gente tem que ler, entender e acreditar, né, nessa palavra. Então o que está revelado é nosso, está aqui. Vamos nos ocupar com aquilo que não é para nós, né? Que é de Deus. Porque não está revelado, a gente fala Deuteronômio 29, 29. Exatamente. E pronto. Amém. Então a nossa resposta aí, Deuteronômio 29, 29. Risca aí na sua Bíblia. E o que Moisés disse que era a vida e a longevidade de Israel na terra que iam possuir? Está em Deuteronômio 32, 47. Porque esta palavra não é para vós outras coisas vãs, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para possuir, né? Essa palavra que Moisés está falando aqui, era assim, todo o conjunto de leis, né, que o Senhor tinha passado para o povo através de Moisés ali. O Moisés já estava terminando o ministério dele aqui nessa terra. Se a gente continuar vendo, logo depois o Senhor manda Moisés subir ao monte, né, para que ele veja Canaã, a terra prometida, que ele não entrou, né, o Senhor não permitiu que ele entrasse, e que ele pelo menos, né, pelo aquele trabalho que ele fez para o Senhor, ele tivesse pelo menos a alegria de olhar, né, Canaã ali, né? Então aquela palavra não é vã, porque se o povo escutasse a lei de Deus e seguisse, eles viveriam mais, né? Eles tomariam posse da promessa de Deus, que era Canaã. Isso é hoje também. A gente ouve a palavra de Deus, né, através de Jesus, né? A gente entende, aceita isso, nós vamos tomar posse da nossa Canaã espiritual, não é isso? Nós vamos estar com o Senhor.
no céu, né, para a eternidade. Então, essa palavra aqui de Moisés assim, é um cântico, assim, é muito bonito, né? Vale a pena a gente ler sempre, que ele realmente, assim como se estivesse se despedindo do povo e exortando o povo para que eles, né, seguissem as leis de Deus. Né? E da mesma forma, a gente seguindo as leis do Senhor hoje, a gente também vai alcançar. Vamos alcançar, nossa Canaã. Com certeza. Então, nossa resposta aí no Deuteronômio, capítulo 32, no verso 47. E aí nós terminamos o livro de Deuteronômio, nós lemos até o capítulo 34, para responder essa última pergunta, e nós começamos o livro de Atos, porque nós temos feito isso, lendo o livro do Velho Testamento e o livro do Novo, só para te situar aí. Então agora, começando o nosso livro de Atos, qual foi a resposta de Pedro e João aos principais sacerdotes que lhes ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus? A resposta está em Atos dos Apóstolos 4, 18, 19 e 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aqui essa passagem é muito interessante, né? Porque Pedro e João, eles estão no mesmo lugar que o Senhor estava algumas semanas atrás. Quando o Senhor, né, foi julgado. Então, ali é o mesmo local. Eles estariam ali até com medo, né? Mas eles foram ousados, mas humildes na resposta deles. Eles teriam que ouvir a Deus, eles eram testemunhas oculares de que Deus estava fazendo. Ou tinha que seguir a ordem. Eles estavam ali perante aos sacerdotes, né, que conheciam as coisas de Deus. Eles seguiam a lei de Deus. Né? Eram homens experientes da Deus. Então isso mostra que quando você for confrontado, né, hoje isso é muito comum, né? Você no local, um ambiente de trabalho. Né? Às vezes você não tem liberdade de falar das coisas de Deus. É isso? Você não tem que partir para o confronto, com o chefe, com o gerente, com o seu patrão. Né? Você tem que demonstrar humildade, mas ao mesmo tempo você tem que falar com autoridade. Né? Porque você conhece, você sabe das coisas de Deus. Você é uma testemunha, né, dos milagres do Senhor Jesus. Ele faz todos os dias. Então, Pedro e João, esse é um grande exemplo, de humildade, né? Mas ao mesmo tempo de não se omitir e falar da palavra com ousadia. Eu quero muito ensinar, praticamente. Não deixar de falar, porque muitas vezes a gente deixa de falar com medo que as pessoas vão pensar de você, como as pessoas vão agir, né? E eu acredito que quando você fala do amor de Jesus, que você vive na sua vida, faz muita diferença nas pessoas. A gente, assim, que é mais velho, do Evangelho, né, de vida, assim, a gente já passou por muitas experiências. Eu já passei por situações onde eu poderia ter falado de Jesus e não falei, não omiti, né? Por medo ali, entendeu? Fiquei constrangido, talvez com vergonha, isso já aconteceu. Eu não sou hipócrita para falar com isso. Mas também já falei com ousadia, em situações que talvez fossem até prejudiciais a mim. Entendeu? O Espírito Santo me incomodou e eu falei do Senhor. Deus. Eu me lembro bem que um irmão em Cristo, assim, de outra denominação, ele estava sendo muito atacado lá no ambiente de trabalho. Assim, eu não defendi Deus, mas eu fui defender o irmão, entendeu? E como eu tinha um cargo assim, de chefia, sabe, eu impus o meu cargo. Talvez eu não tenha sido tão humilde quanto Pedro, mas eu impus ali naquele momento e falei com ousadia para pessoas que normalmente estão vendo muito mais. Mas o grande exemplo de Pedro e João é esse, que a gente continue humilde, né, se mantenha humilde, mas também que a gente não fique com medo de se for de falar das coisas do Senhor Jesus. Com certeza. Então, a nossa resposta está aí em Atos, capítulo 4, dos versos 18 ao verso 20. A nossa penúltima pergunta diz: que argumento Gamaliel usou para que não matassem os apóstolos? A resposta está em Atos dos Apóstolos 5, de 34 a 39. Mas levantando-se no Sinédrio,
um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram, e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, né? Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Estavam ali os discípulos, né, na situação de serem julgados até serem mortos. E Deus usou, né, o Gamaliel para poder falar ali a favor dos discípulos, né. O pastor aqui, no estudo dele, ele fala um pouquinho até quem era esse Teudas, eu acho que é Teudas, acho que eu pronuncio assim, não sei direito, né. Ele diz que ele foi um líder religioso, né, e como muitos que tinham naquela época e até hoje, né, que ele prestava um culto a ele mesmo, ao ego dele, né. Ele era assim o cara, não é isso? E hoje temos muito disso também, né? Nós vemos aí muitos líderes que eles assim cultuam mais a própria figura deles, o nome deles, né, do que propriamente Jesus, a palavra de Jesus. Isso é terrível, porque muitas pessoas de coração puro e sincero seguem essas pessoas, né? Eles estão ouvindo ali a palavra, eles vão seguir. E quando esses homens caem, a obra que eles fizeram cai também por terra. Nós temos assim grandes exemplos, eu não vou nem citar nomes aqui, de pastores que tinham uma obra assim fabulosa, né? Dezenas de igrejas abertas, projetos maravilhosos, que caíram em pecado e aquilo tudo ruiu. Não é isso? E aquelas ovelhas ficaram todas dispersas por ali. Quer dizer, um testemunho péssimo, né? Então esse Teudas era mais ou menos assim, era um religioso, né, que ele cultuava mais, né, a ele mesmo do que a Deus. Não é isso? E o Judas, né, a história diz que ele era um homem que fingiu ser o Messias. Quer dizer, pior ainda, né? E a própria palavra diz que hoje também terão falsos Messias. Mas ele lá naquele tempo ele já tinha disso. Então ele fingiu que era o Messias, ele angariou muitas pessoas do lado dele e ele começou uma rebelião contra os romanos, né, pregando que não se devesse pagar impostos para os romanos. E a resposta dos romanos foi terrível, né? Morreu muita gente, eles foram dispersos, né? Então, quer dizer, e o Senhor usa o Gamaliel, né, para, quer dizer, libertar ali os discípulos. Só que a gente tem que se olhar para Gamaliel, a gente vai ver que Gamaliel ele era um fariseu, né, inimigo de Jesus. Ele era fariseu inimigo de Jesus, né? Os fariseus eram inimigos de Jesus. E a palavra diz também que ele tinha sido um tutor de Paulo. Paulo diz isso, né? Está aqui, ó, em Atos 22, 3. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Provavelmente o Paulo foi até instruído por Gamaliel para perseguir a igreja, matar a igreja. Então você vê que quando Deus quer, ele usa até um inimigo, né, para fazer a obra ali, entendeu? Mas a lição que fica é essa, entendeu? Que a palavra de Deus sempre prevalecerá. E acabou o Gamaliel falando uma coisa assim, né? Assim, importante, né? É a verdade. Se fosse de Deus, prosperaria, né? Se fosse dos homens, acabaria. E salvou também, né, a vida até ali, naquele momento, né? Dos apóstolos ali. Então, a nossa resposta aí está em Atos, capítulo 5, nos versos 34 até o verso 39. E a nossa última pergunta diz: por que Pedro disse que não ia comer o que estava no lençol?
A resposta está em Atos 10, de 13 a 15. E diz: Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Segunda voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Né? A gente tem que... A resposta de Pedro foi a resposta errada. Né? Quer dizer, eu não vou comer porque é imundo. Né? Aquilo ali era uma criação do Senhor. Mas a gente tem que entender Pedro, porque ali estava sendo o início, né, da igreja de Cristo. Então Pedro, ele era judeu, ele ainda era judeu. Né? E todos os irmãos que pertenciam à igreja primitiva ali eram judeus convertidos. Né? Então eles olharam para Pedro e viram que Pedro estava na casa do Cornélio, um gentio. E os judeus não entravam na casa de um gentio, ia se contaminar, não é isso? E Pedro foi confrontado e foi cobrado pelos aqueles irmãos. Né? Então o Senhor teve que primeiro tratar com Pedro para que ele quebrasse aquele paradigma, né, da lei que ainda estava impregnado, né, nele, na mente dele, aquele racismo dele. Né? Então, assim, racismo contra os outros povos que não fossem judeus. Então Deus tratou ali assim da alma e da mente de Pedro. E Pedro se libertou disso. Pedro era realmente uma pessoa especial. A Bíblia, a palavra, nos mostra as fraquezas de Pedro, mas ao mesmo tempo mostra a restauração de Pedro. Todo instante, né? Então, depois que o Senhor tratou com Pedro, Pedro vai na igreja e dá esse testemunho para a igreja. E fala com autoridade. E eles olham para Pedro e concordam com Pedro. Ali começa o ministério dos gentios. Nós fomos incluídos ali, né? Sim. Por eles. Então, a gente tem que assim, entender que o evangelho de Cristo, ela não está presa a comida, a bebida, a dias santos, a sábados. Ela não está presa a nada disso, a tradições, né? Cultura. Ela está assim, fundamentada no amor de Deus para conosco, né? O sacrifício de Cristo na cruz. A mensagem é a da cruz, não é isso? Não é mais a lei, né? A lei agora serve só como uma bússola, né? Como um sinal te mostrando o caminho que você não pode ir, não é isso? Mas o veículo que vai te levar não é mais a lei, agora é Jesus. Né? Então, essa passagem assim, é muito maravilhosa. Ela mostra assim, o Senhor tratando com Pedro, né? Tirando todo aquele ranço. Não sei se a palavra é essa, né? Pode ser forte, mas é um ranço da lei. Né? O próprio Senhor Jesus já falou, né, que todo legalista é um hipócrita. Ele fala isso nos evangelhos. Então ele tinha que realmente largar, abandonar todas aquelas suas tradições, quebrar os seus paradigmas, para que ele pudesse levar a palavra para todos nós e que ela pudesse chegar até hoje, né? Com certeza. Ali, em outras palavras, ele fez uma ruptura. Uma ruptura, né? Ali foi a ruptura. Com certeza. Você usou a palavra certa. Foi uma ruptura ali. Entre o velho para o novo. Entre a velha aliança para a nova aliança. Né? Entre a lei e a graça de Deus. Com certeza. Então, a nossa resposta está aí em Atos, capítulo 10, nos versos 13 ao 15. Risca aí na sua Bíblia. Ulisses, eu gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade de estar aqui, conversar, tirar esse tempo para a gente poder falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Amém. E é muito gratificante, né? Muito bom. A gente aprende, a gente cresce junto. Sim. Né? A gente não pode se prender às circunstâncias, né, do momento que nós estamos vivendo, né? E sempre que a gente tiver oportunidade, vamos falar da palavra de Deus, não é isso? E serve para os irmãos refletirem, né? Lerem mais, procurar saber. O que a gente falar aqui, os irmãos têm que ir lá na Bíblia e ver, ó, será que falou certo? É assim que a Bíblia nos diz, né? Mas que o Senhor possa abençoar, né? A todos nós agora, nesses momentos. E qualquer dúvida também que tenham, que vocês tenham, pode também mandar mensagem para o pastor, que ele também responde às nossas perguntas, né? Exatamente. Com certeza. Então, muito obrigada, que Deus continue abençoando a sua vida e até mais. Amém.